Bem-vindo a mais um talk show do Exame. Hoje eu tenho um convidado aqui para lá de especial, é o Ricardo Mussa, ele é presidente da Raízen, que é a maior empresa dentro do conglomerado Cosan, que é um grupo com diversas atuações, eles são donos da Comgás, da Moove, também de ferrovia, da LL Rumo, e só a Raízen, só ela, sozinha, tem uma receita anual da ordem de 200 bilhões de reais. Isso transforma a empresa na quarta maior do país. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada por você estar aqui, obrigada pelo teu tempo. Enfim, Raízen aí, eu ia falar esse bicho, mas é quase um monstro, né? 200 bilhões de reais ano é um caminhão de receita que tem uma parte da operação na produção, principalmente de etanol, e outra parte na distribuição de combustíveis. Né? E vocês fizeram um IPO recentemente, né, Mussa? Foram se apresentar para o mercado, e uma coisa super comentada na época do IPO de vocês é que vocês foram... o Brasil conviveu durante muito tempo com a indústria do açúcar e álcool, chamando essa indústria de indústria sucroalcooleira. E a Raízen se apresentou como algo além disso. Por quê, né, Mussa? O que a Raízen tem de especial e o que o etanol de tão diferente que a gente fala pouco? Obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui. Assim, a gente olha essa indústria, uma indústria muito antiga, né? Quando você pega a indústria sucroalcooleira, e até a gente, dentro da Raízen mesmo, a gente mudou o nome, a gente antigamente chamava de usina de açúcar, e agora a gente faz muito mais do que açúcar, né? A gente tem açúcar, etanol de segunda geração, bioeletricidade, biogás, pellet, então aquilo virou um parque de bioenergia. O que eu acho que o mercado não conhecia a fundo é o potencial de fazer energia e de produzir outros produtos além dos tradicionais açúcar e etanol. Então, eu acho que essa foi quando a gente foi para o IPO da Raízen, a gente foi mostrar que a gente desenvolveu muita tecnologia dentro de casa para poder fazer esses outros produtos que já são uma realidade hoje e mostrar também a companhia integrada. Então, foi um momento muito especial de poder apresentar a companhia para o mercado, né? Na época, quando um pouco depois do IPO, quando você podia falar, começou a poder falar, porque no IPO você não podia falar com a imprensa, a gente conversou um pouquinho e eu me lembro muito da sua apresentação da cana-de-açúcar, que assim, tá lá, tá na feira faz um tempão, o pessoal vai tomar caldo de cana, mas eu não tinha ideia, e eu acho que talvez quem está assistindo a gente também não tinha, do potencial de produção de energia, e essa é uma energia tanto para o corpo, como energia para funcionamento mecânicos em geral. Você fala assim, eu não sou agrônomo, tá? Devia até ter sido, porque a cana-de-açúcar é uma planta muito boa na conversão de energia solar em biomassa, melhor do que qualquer outra. É uma planta que eles chamam de C4, não preciso entrar na tecnicidade, mas é uma planta, eu vou dar exemplos, né? Você pega a soja, a gente faz 3 toneladas por hectare de soja, pega o milho, 8, 9 toneladas por hectare, a cana a gente faz 90 toneladas, com potencial de fazer 160 toneladas. Então a planta ela é muito boa em converter energia solar em biomassa, melhor do que qualquer outra. Então você pensa assim, é como se fosse um painel solar que está capturando isso. E o melhor lugar para produzir cana-de-açúcar é no Brasil. Então você tem a planta certa, no lugar certo, no momento certo, que o mundo está precisando de energia renovável, né? E com a empresa certa aqui, né, fazendo a propaganda. Aqui é a Raízen que tem... E o que o mercado, durante muitos anos, não conseguia fazer era, boa parte dessa energia produzida no campo, a gente não fazia um bom trabalho em transformar essa energia em algo útil. Então, quando você pega 1/3 da energia da cana, ela está no suco. Você espreme a cana, aquele caldo de cana que você vê na feira, você espreme a cana e tira o suco. Daquele suco você faz ou etanol ou açúcar. Agora, tem outros 2/3 da energia que a gente usa muito pouco, que é o bagaço da cana. Uma parte dele hoje é utilizada para fazer energia elétrica. E as folhas da cana que a gente não usa praticamente. Então, quando você pega o etanol de segunda geração e o biogás, são tecnologias novas que a gente consegue extrair muito mais da cana sem precisar de 1 hectare a mais. Então, essa que é assim, a beleza do que é eficiência energética, é você ter uma tecnologia, que é o E2G, que se aplica uma tecnologia, se aumenta 50% a produção de etanol sem precisar de um pé de cana a mais. Então, assim, você imagina o quão sustentável esse produto. Porque você não está
assim, você está conseguindo extrair muito mais de uma planta que já fez um bom trabalho. A planta é eficiente. A gente que não era eficiente em capturar essa energia, agora botar no mercado. Agora a gente é. E o Brasil está no começo dessa jornada. A gente tem ainda um potencial enorme pela frente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma discussão, né, Moça, sobre... Pensando assim que o principal uso do etanol e aí você me fala de outros usos, por favor, pelo menos o principal uso do etanol é o combustível, a gente está no meio de uma discussão sobre se a gente vai para o carro elétrico, enfim, se fala disso o tempo todo, diversas indústrias falando da sua produção. A gente teve a notícia recentemente da Tesla com uma encomenda, ela bateu $1 trilhão de valor de mercado, que teve uma encomenda enorme da Hertz, né? Mais de 100 mil veículos elétricos. E como é que é a convivência da matriz? Como é que você acha que vai ser a matriz de combustível para os carros no futuro? E como é que vai ser essa transição? Então, eu acho interessante assim, o carro elétrico. A grande vantagem do carro elétrico é que o motor elétrico ele é muito eficiente. Então, assim, em termos de eficiência, a vantagem dele... Qual que é a desvantagem do carro elétrico? A bateria. A bateria é algo pesado e tem pouca densidade energética. Então, para mim, o futuro mesmo é quando você tem o melhor dos dois mundos. Você tem um carro elétrico cuja bateria é o etanol, porque o etanol ele tem muita densidade energética. Uhum. Então, você pega assim, a mesma quantidade de energia que você tem 500 kg de bateria de um Tesla, você tem 27 kg de etanol. Então, você imagina você ter que ter um carro elétrico, você tem que transportar meia tonelada a vida inteira do carro, como se tivesse 8 passageiros dentro do carro, o tempo inteiro, que é a bateria. Então, a bateria não é eficiente. A eficiência é o motor elétrico. Então, para mim, qual que é o futuro? O futuro você conseguir é o que a gente chama de célula de hidrogênio. É quando você pega o etanol, que tem muito hidrogênio e é renovável, ele tem muita densidade energética e a rede já está aí. Então, quando você fala assim de infraestrutura do futuro... Qual que é o problema do Brasil? Né? O Brasil, se imaginar eletrificar, a gente não tem outra... Assim, a nossa estimativa lá dentro é que, para eletrificar o Brasil, a mobilidade elétrica, só de investimento em infra, são mais de 300 bilhões de dólares. Então, assim, o Brasil tem outras prioridades do que construir uma rede para carro elétrico. Então, para mim, o que vai acontecer? Eu acho que países que são muito desenvolvidos, como é o caso da Noruega, países nórdicos, alguns europeus, o carro elétrico faz sentido. Para países como os nossos, ou o país subdesenvolvido, o Brasil, Índia, esses países vão ter que encontrar outra alternativa, e o Brasil já existe uma alternativa, então a gente não tem problema de emissões como tem na Europa. Uhum. Qual que é a diferença também? No mercado europeu, americano, eles não têm outra alternativa. Então eles vão para o carro elétrico, a bateria, por uma questão de falta de alternativa. O Brasil tem uma alternativa que já existe, não é que é uma... eu vou daqui a tantos anos. A gente já tem, então você pega assim, um carro híbrido. Um carro híbrido flex, movido a etanol, ele é o carro menos poluente do mundo, menos que um carro elétrico. Então, acho que assim... Menos que um carro elétrico? Menos que um carro elétrico. Você pega as emissões, você pega... vou fazer um merchan aqui, mas você pega um Toyota Corolla híbrido aqui no Brasil, ele tem uma emissão de 29 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Isso é menos... Quando abastecido por etanol. Por etanol. Quando você pega um carro elétrico, de onde vem a eletricidade desse carro elétrico? Quando você olha a cadeia inteira, porque o consumidor às vezes só olha a emissão do carro. Tem que ver de onde vem a energia elétrica. Se a energia elétrica vem de uma termoelétrica, que é queimada a gás, ou se ela vem de uma fonte poluente, então ela tem emissões. Então você pega mesmo as fontes de produção de eletricidade, não são limpas. E você tem muita fonte de energia elétrica a carvão. Então, na prática, quando você olha toda essa cadeia, o carro elétrico híbrido é muito eficiente. Isso sem contar que você ainda não está falando do etanol de segunda geração e do próprio biogás. Então, assim, para mim, o futuro não tem uma única fonte, tem diversas fontes. Eu acho que o etanol tem um papel como transição energética, mas tem um papel, sim, lá na frente, de pegar o melhor dos dois mundos, que é a bateria. O etanol é uma excelente bateria e o motor elétrico é um excelente motor. Então, essa junção é o futuro para mim. Mas aí me explica melhor um pouco esse papel de bateria do etanol. Esse etanol vai ser convertido em energia? É hidrogênio. Então, você pega o que é um reformador, nada mais é do que um equipamento que te retira, transforma o etanol em hidrogênio. O que ele espelha na verdade, é só oxigênio e água, né? Então, ele não tem ele é zero de emissões, e esse hidrogênio é convertido em energia elétrica. Essa tecnologia é uma tecnologia que, por exemplo, que a Nissan, a Toyota estão trabalhando hoje, ela não está lá ainda,
Mas ela, para mim, é perfeita, porque você não tem o problema da bateria, de descartar a bateria, você tem muita densidade e, mais do que isso, você tem a rede. Porque qual é o problema também do carro elétrico hoje? Como é que você vai, assim, a recarga é demorada, você está na rua, como é que você vai? Então, hoje você já tem toda uma rede de distribuição do combustível líquido que já está aí, não precisa investir nada, né? Então, para mim, eu acho que tem dois papéis. O etanol como combustível de transição, como um blend, né, que você mistura na gasolina e reduz as emissões, mas também um papel no final. Então, tem assim, eu não estou realmente preocupado com a demanda por etanol. Isso, sem falar nos outros usos do etanol. Hoje, muito do que a gente faz na Raízen, o etanol não vai para combustível, porque ele é uma boa fonte também de carbono renovável, então é bioplástico. Então, vou dar um exemplo. Clientes nossos, pega uma Coca-Cola, uma garrafa de refrigerante, ele tem lá o açúcar lá dentro, que é um açúcar que vem do nosso produto, e também a garrafa plástica dele, ele está sendo substituído do produto fóssil pelo etanol. Você tem indústria farmacêutica, cosméticos, você tem, então, assim, o uso do etanol como produto renovável, ele tem uma cadeia carbônica muito barata. Então, assim, a demanda por etanol ela vai tanto para o carro elétrico no futuro, no meu ponto de vista, como combustível para o carro elétrico, mas também para outros usos, né? Que é substituir o fóssil. Porque o fóssil hoje não é só para combustível. O plástico hoje utiliza o fóssil. Então, você tem... E, de novo, né? Quando você olha, a nossa vantagem competitiva é que a gente tem a cana-de-açúcar. Ela é muito eficiente. Então, tudo começa aí. O que faltava era a tecnologia, que a gente agora conseguiu chegar lá com muita tecnologia, tirar mais valor da planta, né? Outro dia eu estava conversando, você falou do bioplástico, eu estava conversando com uma indústria que patenteou justamente um bioplástico, mas que que ele vem da cana, ele vem do bagaço da cana, também como o etanol de segunda geração, e ele é compostável. Então, assim, é diferente do plástico, que ele começa no etanol, mas que no final ele é um plástico. Claro, Que ele vai demorar muito ali para... esse daqui, ele é totalmente... degradável, né? Degradável. E aí, eu não sei, isso pode ser, de repente, uma frente a produção, eu esqueci agora o nome da resina, mas como se fosse o polipropileno do etanol. Lá. Então, eu acho que assim, esse é um mercado que só cresce. Quando eu olho na receita da nossa empresa lá, ela vem migrando cada vez mais sendo demandado produtos especiais, né, que são industriais, plásticos. Essa é uma linha que só cresce. Cresce muito na exportação, cresce primeiro lá fora. Então, a gente tem discussões com o Japão, com a Europa. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que, de novo, todo mundo está buscando na cadeia duas coisas. Produtos renováveis e certificados, que é rastreáveis. Então, é você garantir que esse é outro benefício. Quando você tem o controle desde lá do campo até a ponta final, você garante para o seu cliente a origem do produto, que ele foi feito de forma sustentável. É muito bacana, a gente tem um processo, não posso abrir o nome aqui, mas com uma empresa, que a gente está lá ele quer colocar um QR Code no produto dele, que o consumidor aproxima o celular e ele vai mostrar exatamente qual a fazenda. Você vai ter um pontinho mostrando de onde veio o etanol, né, que está dentro da composição daquele produto, de qual fazenda. Então, isso é uma garantia para o consumidor, que ele está com um produto, né, que é super sustentável. E isso, assim, é impressionante como o mercado... Eu acho que não tem mais volta. Essa pandemia trouxe um grau de awareness, né, dessa questão que está todo mundo... A gente nunca vendeu tanto produto certificado como está vendendo agora. Né? Nunca foi tão demandado como a gente está sendo agora. Né? Não, é super curioso. Eu brinco que, assim, para pensar o futuro disso, você, um pouquinho antes aqui no bate-papo, estava falando da sua filha e da preocupação dela e com a questão ambiental, né? Como é que os temas chegam, né? E com uma criança no mercado também, assim, meu filho olha lá o número do plástico, se ele quanto tempo ele demora, se ele quanto tempo ele vai ficar na natureza, enfim, existe e ele tem 10 anos, né? Existe uma forma de consumir que é toda diferente. E a gente vê isso assim, é uma coisa que a gente tem lá uma certificação que chama Bom Sucro, que é quando se certifica que o seu açúcar e a sua cana-de-açúcar é sustentável. Esse negócio a gente começou na Raízen 10 anos atrás.
E a gente vendia certificados, ou seja, quando eu vendia um produto atrelado à certificação. Esse negócio rendia, assim, a rentabilidade desse produto multiplicou por 9, foram 9 vezes nos últimos 2 anos. Ou seja, quanto que o mercado hoje reconhece e paga por você ter um produto que é certificado. Então, o que eu falo para todo mundo é bom negócio. Não é só assim, é legal, a gente faz o que é certo para o meio ambiente, mas é bom negócio. E se me perguntasse há 5 anos atrás, talvez eu não fosse tão otimista como eu estou agora. Eu acho que a pandemia mudou a forma das pessoas enxergarem as coisas. Eu estava outro dia lá, lendo a matéria lá da Índia. A Índia tem um problema enorme de poluição, porque eles não têm o etanol. É coisa diferente aqui de São Paulo, né? Você vai lá na Índia, eles, no meio da pandemia, quando reduziu o trânsito, foi a primeira vez que eles conseguiram chegar ao Himalaia, em 30 anos. Eu falei assim, pô, explica para o cara depois que ele não pode voltar a ter aquilo, né? Então, acho que isso trouxe o que é muito bom, né? Você vê que você fazer a coisa certa, ser reconhecido por isso, é muito bom. Então, é um momento muito único. Eu acho que o Brasil tem que se aproveitar, né, disso porque é uma fortaleza nossa. A gente tem mais floresta que todo mundo, a gente tem mais preservação, só que a gente se vende mal, né? Essa é a diferença. Eu vi durante meu IPO lá a dificuldade que era eu explicar o que era o Brasil, né? Eu tinha se a minha empresa tivesse em outro lugar, era muito mais fácil. A minha maior dificuldade lá era falar... Pô, Ainda? Ainda. A grande dificuldade mesmo é explicar o que era o Brasil. E a gente tem mais vantagens. Um exemplo que eu tenho lá dentro eu tenho mais florestas sob gestão na minha empresa do que a Holanda como país, né? Então, é impressionante. Aí tinha investidor me perguntando como é que vocês são na preservação ambiental. Eu falei, pô, como eu sou? Que país você mora? Você é da Holanda? Então, pô, peraí, para falar comigo tem que... Né? E é engraçado que a gente está mais na defensiva do que na ofensiva, porque eu acho que a gente tem muito mais predicados e coisas boas do que qualquer outro país. Nenhum outro país tem tanta reserva legal como a gente tem. Então, quando eu vou lá, o meu produto hoje, quando eu estou competindo com o etanol de milho americano, eles não têm nada de reserva legal. Eu tenho toda a minha área, eu tenho 27% de toda a área da raiz, a maior empresa agrícola do mundo, é preservada. O meu concorrente não tem. Então, eu tenho um produto mais sustentável que o dele. E a gente não é reconhecido por isso. Então, assim, a gente tem uma fortaleza que é pouco explorada no mercado de carbono, e que é um potencial enorme. Acho que aqui é um pouco de política pública, a gente tem que se mostrar melhor, tem que se vender melhor, tem que exigir mais dos outros países também. Mas, de novo, acho que assim, o fundamento é bom. O que eu sempre falo para as pessoas a gente está no lugar certo, né? Eu acho que a gente tem uns fundamentos muito bons, que é o mais difícil. Eu acho que a parte soft, né, que é como a gente se relaciona, como a gente se vende, que é o que a gente tem que melhorar, né? Como país, né, como sociedade. Você acha que o etanol, o álcool, né? Antes a gente ia na bomba e falava que quero que abastecesse o meu carro com álcool. Ninguém falava etanol, né? Essa é uma mudança recente. Mas o carro a álcool, ele foi alvo de programas de governo. A gente ali na década de 70 teve o pró-álcool, né? Você acha que isso pesa hoje na imagem do combustível? Eu acho que pesa ainda. Eu acho que tem uma desinformação grande. Eu vou dar um exemplo aqui, são números públicos, tá? Eu posso falar. Então, quando você pega média de vários anos, você pega o consumidor, a vantagem da Raiz é que a gente é empresa integrada. Então, a gente conhece muito bem do consumidor, porque a gente tem consumidor na rede de postos. A gente hoje vende, em média, nosso etanol na rede de postos a 66% do preço da gasolina. Isso é média histórica, né? Que é aquela continha de quando você tem que pôr um ou outro. Né? Eu só ponho etanol, eu vou te falar, não é mas porque eu estou te então você entrevistando. imagina, você tem no estado de São Paulo, que é onde tem mais, a frota mais evoluída do Brasil está em São Paulo. Então você tem uma frota que mais de 95% da frota de São Paulo é flex. Então, ou seja, praticamente todo mundo aqui consegue botar etanol no carro. E mesmo o etanol estando mais barato que a gasolina, só você pegar, acho que não sei se foi ano de 2019 ou 20, acho que foi 2020, só 56% dos consumidores colocaram etanol, mesmo ele estando mais barato. Então, ou seja, o produto é mais barato, o carro fica mais potente, porque o etanol tem uma octanagem maior, e ele polui menos. E o consumidor, 44% dos consumidores não colocaram. Quer dizer, mesmo ele sendo melhor. Qual que é a razão para isso? É falta de conhecimento. Então, você pega assim, o pessoal mais antigo. Primeiro, o pessoal
muito antigamente, antes do carro flex, teve gente que teve problema com o carro etanol. Lembra que tinha um afogador? Eu ia falar do afogador. Tinha afogador e tal. Isso é passado, né? Então, eu experimentei ainda. Então, assim, o pessoal tem... Só que ele é um produto melhor para o meio ambiente. Assim, pensa até na economia. O Brasil hoje é importador de combustível. Então, toda vez que um consumidor opta por botar a gasolina em detrimento ao etanol, ele está poluindo mais, ele está gastando mais dinheiro, ele está deixando o carro menos potente e está fazendo com que o Brasil perca divisas, porque o Brasil tem que importar a gasolina. O Brasil não é autossuficiente na gasolina. Sim. Então, assim, existe um mar de oportunidades de comunicar melhor para o consumidor final, para ele fazer, porque o etanol ele não tinha que ser vendido a desconto, né? Ele tinha que ser vendido a prêmio, porque ele é um produto melhor. Então, você vai em outros países, o produto sustentável ele é premiado, e no Brasil ele é descontado, né? Então, esse é um pouco assim... Mas, de novo, eu tenho um copo meio cheio e meio vazio, né? Eu sempre olho para o potencial que é isso, porque se a gente com tudo isso... Para encher. Você tem muita coisa para fazer ainda, né? Então, tem muita oportunidade. Tem oportunidade para vender melhor. Então, acho que é a oportunidade de educar mais o consumidor, falar mais do produto. É uma indústria muito bacana, né? Eu acho que a gente... fala pouco, sabia, da indústria. Mesmo dentro da Raízen, lá a gente tem 41 mil funcionários, né? E eu vejo que até dentro da companhia a gente teve que explicar melhor, porque é tão potente isso para o mercado que eu acho que o mercado conhece pouco, né? Eu acho. Você sabe, há muito tempo atrás eu via a diferença da emissão do etanol para a gasolina, e depois que eu vi... e aí eu vou te pedir para falar, porque eu não tenho de cabeça, eu nunca mais consegui colocar gasolina no meu carro. Você está falando de mais ou menos, se não me engano, 115 gramas de CO2 por emissão por quilômetro rodado por megajoule contra 21. Então, ele é tipo 5 vezes menos poluente, né? Essa é a diferença, brutal a diferença. E isso ainda com uma indústria pouco eficiente. Então... O etanol de primeira geração que a gente está falando. Não, mas mesmo assim, se você pensar hoje, 30% das emissões que a gente tem na produção de etanol são provenientes do uso do diesel na colheita. E hoje a gente tem um produto novo, que é o biogás. O que é o biogás? O biogás, você imagina, de novo, outro resíduo. Quando você faz o etanol, você tem um subproduto que chama vinhaça. Cada 1 litro de etanol eu faço 12 litros de vinhaça. E essa vinhaça tem matéria orgânica ainda, que não era aproveitada. A gente criou uma tecnologia que você põe essa vinhaça numa lagoa, você põe bactérias que comem a matéria orgânica e produzem um gás. E esse gás, que é o biogás, é um gás renovável, você substitui o diesel da sua própria frota. Então, quando a gente começar a ter o biogás em larga escala, a emissão do etanol de primeira geração e de segunda geração também vai cair. Então, assim, a gente está ainda... Se você for olhar na nossa indústria, tem muita ainda coisa para ser feita para reduzir emissões ainda. Então, todo dia que eu vou lá é um projeto novo, e o bacana é que são projetos todos que são bons para o meio ambiente, trazem receita para a companhia nova, né? Então, é um mar de oportunidade mesmo de criar coisas novas. Isso, de novo, isso é possível no Brasil, isso é possível na cana-de-açúcar, então a gente está no lugar certo, na hora certa, com a empresa certa, né? No momento certo que o mercado está pagando. E agora está com esse boom de commodities, né? Então, muito bom. Eu, conversando com o investidor na época do seu IPO, na discussão ali de preço, eu me lembro que eu ouvi muito que a beleza do teu negócio era também o teu desafio de precificação, que é o etanol de segunda geração, porque ele ainda não está em produção de larga escala, né? O que falta? Qual que é o desafio para a gente chegar na produção de etanol de segunda geração? Então, a gente já chegou lá, e essa foi como o etanol de segunda geração, ele era um produto que assim, há muitos anos, muita gente já conseguia fazer ele em laboratório. Então, você pegar 10, 15 anos atrás na Califórnia, muita gente já faz. Hoje mesmo, fazer etanol de segunda geração em laboratório é algo que é conhecido. E muitos projetos, falharam ao longo do tempo. E onde é que eles falharam? Falharam porque ninguém conseguiu fazer isso em escala industrial com custo competitivo. E aí que você pega na Raízen, a gente tem algumas vantagens, são 3 pontos que tornaram ele possível, eu vou te falar por quê. Primeiro, você precisa ter uma biomassa com excelente qualidade.
O que é a biomassa? É o bagaço, que é a celulose. Quando você está no laboratório, é fácil, você sempre seleciona o melhor e faz com o melhor. Quando você está no campo, tem dia que chega biomassa com mais impureza, com mais umidade, você não consegue saber. Como a gente lá tem tanta biomassa, a biomassa de pior qualidade eu vou queimar na caldeira para produzir energia elétrica. Lá eu não preciso de qualidade. E eu sempre separo a de melhor qualidade para o etanol de segunda geração. Então, primeiro ponto, eu tenho sempre qualidade na biomassa, coisa que outros setores não têm. Segundo ponto, você tem que ter muita tecnologia. A gente na Raízen, a empresa, antes da formação da Raízen, a Shell já tinha botado $500 bilhão em pesquisa e desenvolvimento de etanol de segunda geração. Nossa, E quando criou a Raízen, ela contribuiu tudo para dentro da Raízen. E depois na Raízen a gente pegou essa tecnologia e está com quase 9 anos, desenvolvendo a planta, aperfeiçoando. E finalmente, há 2 anos atrás, a gente conseguiu, 1 ano e meio atrás, conseguiu chegar numa planta que consegue produzir em escala. E o terceiro ponto é com custo. Um cara que faz uma planta que a gente chama de standalone, sozinha, ele tem que diluir o custo com... Eu uso o vapor da minha planta, eu uso a estação de tratamento da usina atual, então eu diluo o custo lá. Então, esses 3 fatores, que é biomassa de qualidade, com tecnologia e custo, tornam ele possível. E agora é a realidade. Quando eu fui falar para o investidor disso, ele fala, não pode ser. Eu já vi esse projeto 20 vezes falhar. Aí o que eu falo para as pessoas, olha, eu tenho uma planta, quer visitar a planta? Ela não é no laboratório, é uma planta em escala industrial. Quer tocar no produto? Tá. Quanto que você produz nessa planta? É uma planta de 34 milhões de litros ano. A gente está indo agora para plantas de 84 milhões de litros. E eu falo para as pessoas, quer visitar a planta? Está lá, pode tocar na planta, ele existe. Quer tocar no produto? Está aqui, ele existe. Quer ver o contrato de venda desse produto para os próximos 7 anos? Está aqui, ele existe. Então, não é tá no papel. Né? Isso aqui é realidade, né? A dificuldade durante o IPO é que a pandemia, eu falo, tem que visitar, tem que ver. Vai lá ver, aí se acredita. Mas eu acho que as pessoas ficaram muito céticas, porque muita gente tentou e ninguém conseguiu. Né? Mas até, ter certo ponto é bom. Deixa o pessoal não acreditar muito, que aí te cresce. Aí vira surpresa. Aí vira surpresa e a gente não consegue fazer mais coisa. Falando tudo isso do etanol e pensando nessa tendência, estou aqui com a seguinte dúvida. Ter essa convivência entre as duas modalidades de o carro que é a bateria e o carro que é a bateria ao álcool, que nem você falou lá, os 27 quilos, vou guardar agora. É escalável, é justificável para a indústria ter 2 tipos de produção? Boa pergunta. Eu acho que os mercados que são mercados muito grandes e subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, Índia, país da África, Paquistão, eu acho que esses mercados são muito grandes para a indústria automobilística ignorar. Né? Então, eu acho que você vai acabar tendo desenvolvimento para os 2 mercados. Eu acho que não é um em detrimento do outro. Eu acho que tem um ciclo grande de desenvolvimento para ambos. Eu acho que a bateria vai melhorar, vai tornar mais acessível, mas também o carro, a etanol, também vai melhorar. Então, eu acho que aqui tem... E tem um outro ponto aqui, que tem algumas coisas que não são eletrificáveis. Pensa em aviação. Um avião é um negócio que você tem... O etanol é um excelente produto para substituir o jet de aviação. Porque a aviação não é eletrificável. Você não pode ter imagina, acabou a bateria, o avião voando, né? Então você tem que ter porque o avião ele tem que ter muita densidade energética no combustível. E como é que você vai tornar aquele produto sustentável? Né? A cada 1,7 litros de etanol, você faz 1 litro do que eles chamam de Sustainable Aviation Fuel. Então, o etanol, o uso dele não é só na substituição da gasolina, ele substitui o combustível de aviação, ele substitui o plástico, ele substitui o cosmético. Então, assim, a gama de produtos para ele é muito... E qual que é a vantagem? Ele é uma cadeia carbônica barata e sustentável. Porque você tem muito produto renovável que não é barato. Então, você repara, o etanol ele sobrevive no Brasil sem subsídio. A gente compete com a gasolina lá na bomba com preço. Você vai no mercado americano, o etanol nos Estados Unidos ele só sobrevive com um subsídio, porque ele é um mandato do governo. Você tem que misturar na gasolina. Aqui no Brasil, a gente tem que vender o etanol competindo com a gasolina. Então, o Brasil é um mercado que ele é muito eficiente. Então, a gente produz um produto que é tão eficiente que dá para ir para vários mercados. Então, acho que a convivência, como você falou, eu não tenho muito medo. Assim, eu olho para as projeções futuras, eu vejo muito mais demanda de etanol
até para outros usos, inclusive para combustível, do que a gente consegue produzir. A gente tem um outro problema. O Brasil não tem capacidade hoje instalada para atender a demanda de etanol nos próximos anos. Não tem. Então, para mim, a discussão, quando a pessoa começa a me perguntar se eu tenho risco de demanda, eu falo, não, eu tenho o risco nosso é não conseguir atender a demanda dos próximos anos. Tem muita demanda de etanol vindo e a gente ainda não está lá. Assim, se pegar a quantidade de construção de plantas novas de etanol de cana no Brasil nos últimos 8 anos é quase nenhuma. Quase nenhuma. Sim. Quase nenhuma. Então, assim, sofreu muito, né? Porque sofreu muito. A gente teve toda aquela história do congelamento do preço da gasolina, enfim, tudo isso acabou influenciando. Vocês têm uma... agora eu não me lembro, entre 10% e 15% do mercado de produção de etanol. Quase 15%, Quase a gente tem 105 milhões de toneladas de capacidade de moagem, que é muito grande. Né? Bastante. Pensando nesses outros usos que a gente pode ter para o etanol, como é que você está se preparando? Quer dizer, tem pesquisa dentro, essa pesquisa não é tua, essa pesquisa é da indústria de cosmético. Quem que faz essa pesquisa para o uso da cana em diversas outras cadeias? Olha, tem de tudo. Então, a gente tem uma equipe de inovação forte, a gente tem lá... A gente criou, lá em Piracicaba mesmo, a gente criou um hub de inovação, chama Pulse, que é uma incubadora para trazer as empresas para inovarem. Então, lá já foram mais de 50 startups para isso. Então, a gente tem um braço com a academia forte. A gente tem muita parceria com indústrias, né? Braskem é uma grande parceira, indústria do setor alimentício. Então, a gente tem muita parceria para isso. A gente tem alguns investimentos, que eu não posso abrir aqui, em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia. A gente tem uma verba destinada para a inovação, a gente tem uma equipe focada nisso. Eu acho assim, eu sou muito otimista porque a gente tem custo baixo e um produto sustentável. Né? Então, é engraçado, a indústria vai muito na nossa direção do que a gente precisar ir atrás da indústria. Mais gente hoje demandando nosso produto. Para você ter ideia, a gente chega a exportar quase 80% da produção da Raízen e mais de 50% é para industrial. Né? E esse negócio só cresce. É muita gente demandando. Então, eu não vejo um gargalo para a gente no desenvolvimento de produtos sustentáveis. Né? Eu acho que tem muita gente... Acho que o nosso foco maior aqui é conseguir extrair mais da planta. Eu acho que a gente ainda tem um grande caminho de eficiência no campo. A planta pode fazer 160 toneladas, a gente só faz 90. A planta pode extrair muito mais energia por tonelada, a gente não tira tudo. Então, eu acho que tem um trabalho até maior da indústria que é focar em produtividade e eficiência. Isso só depende da gente. E o mais legal que eu falo para todo mundo, eu não preciso de 1 hectare a mais. Não preciso de um pé de cana a mais. Eu só preciso de tecnologia e eficiência para isso. E já está lá. Que tecnologia e eficiência é essa que aumenta a sua produção? Então, aí do que a gente está falando? É um setor, assim, quando você pega o histórico desse setor... É muito engraçado. É um setor que nunca... Você pega 15 anos atrás, vou dar um exemplo de energia elétrica que é legal. Há 15 anos atrás, você não podia exportar energia na rede. Então, se você tivesse uma usina que fosse super eficiente, você tinha um problema. Você acabava o ano com um monte de bagaço e não sabia o que fazer. Então, assim, o mindset do engenheiro que desenhava uma usina no passado era um mindset até de ser ineficiente. Então, você desenhava, deixa eu desenhar esse equipamento para ser ineficiente. Porque se eu for muito eficiente, eu tenho um problema. Então, você imagina que essa indústria, ela tinha tanta energia e ela não podia exportar energia. Então, ela nunca se ligou muito à eficiência, porque sobrava energia. Quando o modelo brasileiro de energia elétrica mudou, esse foi um grande marco para o setor, que agora você pode exportar energia na rede. Então agora, se eu começar a pensar em eficiência na minha indústria, vou poder exportar o excedente. E aí começou a se exportar cogeração de energia elétrica. Então isso foi Mas isso, você imagina se tem um hardware na indústria que é antigo, que precisa ter inovação, precisa melhoria. Então, quando você vai visitar uma indústria de cana-de-açúcar, uma usina, você fala assim, nossa, aqui é um mar de oportunidade de eficiência para tudo quanto é lado. Então aqui tem muito de gestão, investimento, mas não é nada aqui, Grazi, que eu chamo de rocket science, não é nada que é muito... Você não precisa fazer uma super tecnologia, é fazer direito e fazer melhor. E tem um fato interessante na nossa energia elétrica. Pense o seguinte, a cana-de-açúcar, você colhe a cana no período seco, que é de abril
a novembro. E é nesse período que você produz a sua energia elétrica. Então, você está produzindo energia elétrica no momento em que o Brasil mais precisa. Porque o Brasil tem muita hidrelétrica. Quando não chove, tem pouca energia. Sim. Então, primeiro, você produz... e mais do que isso, você produz também no lugar que é onde é o centro de consumo, que é São Paulo. Então, você não tem que produzir lá na Amazônia, que vai perder carga. Então, assim, focar em eficiência térmica e eficiência do setor é muito... tem que ser a nossa prioridade. Então, na raiz, a grande prioridade nossa é focar em eficiência agrícola, eficiência industrial, porque a gente já tem um tamanho, uma escala que dá para fazer muito mais sem precisar aumentar a área plantada. Né? É interessante. Eu estava hoje de manhã conversando com o pessoal da indústria aqui de minério, que agora a gente tem os minérios que... enfim, a gente só falava do minério de ferro, da Vale, de Carajás, e agora a gente tem uma série de minérios aí que estão explodindo e se tornaram interessantes por conta dessa perspectiva da digitalização, da eletrificação, da bateria e tal. Eu estava falando do níquel e do cobre, né? E eles estavam super focados nessa demanda das baterias e dos carros elétricos. Eu vou insistir de novo nesse futuro, porque a gente pega, por exemplo, a Raízen tem as duas pontas. Então, a bandeira Shell, né, é operada pela Raízen. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a BR Distribuidora, que foi privatizada agora, a Vibra, que agora chama Vibra Energia, eles compraram a Comerc, eles estão se transformando numa empresa de energia e estão migrando para esse mundo. Dentro da Raízen, que tem esse modelo, que tem a produção do etanol e tem o lado da distribuição, como é que você fica para apostar na eletrificação, por exemplo? Você vai estar indo num contrassenso da sua indústria? Como é que você faz esse planejamento lá dentro? Excelente pergunta. Você pensar assim, pensa primeiro, a Raízen tem 2 braços claros. Tem um braço de produção. Eu produzo hoje 4 produtos, né, básicos. Assim, eu produzo o etanol, seja ele de primeira geração ou segunda geração, o açúcar, que é muito relevante, bioeletricidade e biogás. A bioeletricidade, eu sou um super produtor de bioeletricidade, sou o maior do Brasil. Então, o mercado de energia elétrica, para mim, é muito importante. Eu já sou um grande produtor, eu já sou um grande comercializador. Então, quando eu olho a expansão do mercado de eletricidade, para a Raízen é mais uma oportunidade. Esse é um mercado que vai crescer e vai desregular. E o que ele vai desregular? Ele vai precisar de mais gente, vai ter mais gente saindo do mercado regulado para o mercado livre, que é muito bom porque eu tenho força de vendas, eu tenho marca, eu sei lidar com o cliente e eu sou produtor, eu sou integrado. Então, pensa o seguinte, Grazi, quando você olha a gente nunca tem medo da eletrificação. Eu acho que a eletrificação vem. Então, na eletrificação, para a gente olha muito mais como uma oportunidade do que como um risco. Pensa o seguinte, a energia solar e eólica. Qual que é o grande problema da solar e eólica no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Elas são intermitentes. Uhum. Então, você não consegue dar garantia. O que eu tenho lá? Eu tenho uma energia que eu tenho uma grande bateria que é o bagaço. Então, a minha energia é despachável. Então, a minha energia de cogeração de bagaço, eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser. Então, você imagina quando eu junto a minha energia de biomassa com um parque de energia eólica. É muito complementar. Porque na hora que a eólica não está funcionando, eu despacho a minha. Na hora que ela está funcionando, eu despacho a minha. Então, eu sou um player muito atrativo no mercado para os players que têm energias intermitentes. Uhum. Então, eu sou uma energia muito complementar. Eu estou no lugar do consumo. Então, assim, esse mercado que está migrando e crescendo em energia solar, eólica, aumentando a desregulamentação, é um mercado muito bom para a Raízen, né? Então, eu acho assim, muita oportunidade, que é um mercado que vai demandar força de vendas, vai demandar produto para o cliente final, que a gente tem esse produto. Então, se vier uma eletrificação mais rápida, eu estou preparado, né? Eu tenho uma rede hoje de 7.300 postos, muito bem posicionada, posso fazer recarregamento, eu tenho um acionista. Você já começou a colocar ponto de recarga? A gente começou, mas a gente acha ainda tem muito pouco. O Brasil é muito, muito pequeno ainda, né? Mas já começamos sim. A gente tem uma vantagem aqui que um dos meus acionistas, que é a Shell, é a empresa que mais investe em transição energética no mundo. A empresa, se eu não me engano, hoje é que tem mais estações de recargas de energia elétrica no mundo.
Então, eu tenho acesso também a entender o que está acontecendo lá fora. Eu estou indo viajar agora para conhecer o que a Shell está fazendo, para poder me antecipar aqui no Brasil. Então, é um conjunto de fatores que eu tenho um acionista que ele está no mundo inteiro, vê o que está acontecendo na China, na Europa, em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, e me fala antes, olha, vai mais devagar, vai mais rápido. Então, a gente tem muita, acho que assim, inteligência para saber a velocidade das coisas, porque eu acho que isso também tem uma questão do timing importante. Saber quando as coisas vão acontecer, Sim. Como vão acontecer e como se posicionar. A vantagem nossa é que eu acho que a gente está, por estar integrado e estar em todos os elos da cadeia, eu não acho que em qualquer um dos cenários são cenários que a gente se vê indo bem, seja ele uma eletrificação mais rápida ou mais demorada, né? Mas em todos eles a gente está muito confortável assim, de poder participar. E aí a vantagem também, quando você tem uma empresa grande, você pode arriscar um pouco mais e testar um pouco mais, né? Vamos pegar uma região, fazer um teste. Não é uma... Então, eu estou bem confortável assim que a gente se preparou para... Está bem preparado para esse futuro aí. Voltando só um pouquinho para a segunda geração, Mussa, quanto que precisaria investir hoje para você ter um aproveitamento melhor do teu bagaço e fazer mais etanol de segunda geração, assim? E se hoje, se dá para a gente comparar a rentabilidade de um e de outro? Então, quando se fala assim, vamos falar de primeiro os grandes números que ajudam, né? Então, eu vou falar de números macros. A Raízen hoje faz mais ou menos 4 bilhões de litros de etanol. Então, o meu potencial é fazer mais 2. Porque eu consigo aumentar em 50% a minha produção sem precisar de um pé de cana a mais. Então, usando todo o bagaço que você gera que pode destinar para... bagaço e folha que hoje não são aproveitados de forma correta. E eu conseguiria, então, aumentar em 2 bilhões de litros. Então, essa parte é importante. Segundo ponto, como é que você faz isso? Investindo em plantas, né? Cada planta, são números públicos esses, são plantas de 800 milhões de reais, uma planta para fazer 80 milhões de litros, mais ou menos. 80 e poucos milhões. Então, quando a gente está falando aqui de construção de 23, mais de 20 plantas de etanol de segunda geração, que vão consumir aí 17 bilhões de reais de investimento. Aí você vai ter o biogás associado também, que também é importante. Então, o investimento que a gente olha muito para frente são investimentos na ordem de bilhões de reais, mas a ideia aqui é que esse produto, eu não vou precisar aumentar a minha área agrícola, eu não vou precisar aumentar a gente no campo, não vou precisar ter mais trator, mais colhedora. É um projeto de eficiência. Qual que é a diferença para o etanol de primeira geração? Hoje, depende a cadeia de custo do etanol de primeira geração, ela é muito ligada ao preço do etanol. Então, tem um negócio que chama Consecana, é um indicador que você paga pela cana-de-açúcar ou pelo arrendamento da terra de acordo com o preço das commodities. Então, o que acontece? Se o preço do etanol sobe, o meu preço de arrendamento sobe. O que é bom, porque você está protegido. Então, é uma cadeia que está ligada. No caso do etanol de segunda geração, os custos de produção não estão atrelados ao preço de venda. É diferente. Eu tenho um custo de enzima. Então, a cadeia de custo do etanol de segunda geração é diferente do etanol de primeira geração. Por que eu estou falando isso? Hoje, você pegar, depende do momento do ano, ou do ano que você está, se você tem um preço de etanol de primeira geração de gasolina muito cara, o etanol de segunda geração é mais barato do que o etanol de primeira geração. Porque a cadeia do etanol de primeira geração, quando o preço sobe, e o etanol de segunda geração não. Então, a resposta para a sua pergunta depende. Preço alto de etanol, o E2G, é mais barato para produzir. Preço baixo de etanol, o E2G, é mais caro de produzir. Porque ele tem uma cadeia de custos diferente. Então, isso é bom e ruim, né? Porque você tem um descasamento. Por outro lado, o cliente do etanol de segunda geração é um cliente que quer contratos de longo prazo, preço fixo. Então, são clientes também diferentes. Então, no meu portfólio de produtos, é ótimo eu ter um produto que está mais ligado ao preço da gasolina, um outro produto que é preço fixo, longo prazo, aí você forma um portfólio mais resiliente. Mas, em termos de custo, depende. Então, se eu pegar o histórico de preços, pegar os últimos 5 anos, o E2G é cerca de 20% mais caro que o E1G. Mas depende do momento. Tem momentos que ele é mais barato, momentos que ele é mais caro. Agora, o E2G é mais recente. Então, o etanol de segunda geração, a tendência é que
que a gente continuando investindo em pesquisa e desenvolvimento, que o custo vá caindo. Eu ia perguntar isso, se ele é um produto, se as plantas, ele é um produto de alta escala, alta escalabilidade. Se quanto mais você produz, você tem uma queda muito Posso dar um exemplo? importante, claro. Um exemplo prático. Um exemplo prático hoje, um dos grandes insumos para a produção de etanol de segunda geração é a enzima. E hoje a enzima é importada. Ela tem que vir ou da China ou dos Estados Unidos. E aí, primeiro ponto, ela é mais cara porque ela tem que vir de fora. E sabe qual que é o principal feedstock da enzima? O açúcar. Então, qual que é o melhor lugar do mundo para produzir enzima? É no Brasil. Só que a gente nunca teve escala de consumo de enzima para ter uma planta local. Então, o que eu acho que vai acontecer? Tenho quase certeza. Com o aumento do etanol de segunda geração, a gente não vai ter a produção da enzima na China. Vai produzir localmente. E quem vai produzir essa enzima? Aí são os fornecedores. A gente não pode abrir os nomes aqui, mas são os fornecedores que têm interesse. Quando você dá escala para eles, olha, eu vou comprar, eu tenho 3, 4, 5 plantas de etanol de segunda geração, eu tenho escala para que ele venha aqui e monte uma planta. Uhum. Aí olha a vantagem. Quando ele montar uma planta de enzima no Brasil, ele vai reduzir as emissões, porque hoje, para ele trazer enzima lá da China, tem que vir no navio, tem emissões. Então, a minha emissão de CO2 reduz meu custo, melhora a divisa para o Brasil. Então, assim, Então, se for de escala, eu acho que nessa conta que eu te falei agora, isso não está lá. Então, o aumento da produção do E2G no Brasil só vai trazer redução de custo, porque você vai ter uma escala maior para atrair fornecedor local, fora que a gente vai aprender cada vez mais com o processo, vai melhorando. Isso quando você compara com o etanol de primeira geração, que já tem aí, sei lá, mais de 50 anos, 60 anos de vida, o etanol de segunda geração tem alguns anos de vida. Então, na curva de desenvolvimento, a gente ainda está no começo, né? Tem espaço para melhorar muito ainda. Do ponto de vista do consumidor, que você estava falando, achei super interessante, que as pessoas não abastecem com o etanol. Vocês fazem campanhas, vocês patrocinam campanhas educativas? Falamos bastante. A gente olha lá, tem o Etanol V-Power, que é o nosso principal produto para o consumidor. A gente patrocina, fala bastante, tem... O próprio setor já fez muito... Não sei se lembra de uma época que tinha o combustível completão, que era uma campanha que tinha na rádio, né? Tem, mas ainda é muito pouco, ainda acho que a gente fez para mover a cabeça. Eu acho que a cabeça do consumidor sempre foi muito ligada a custo, né? E eu acho que agora também está na hora de inverter um pouco a moeda. Olha, você tem que, se for no mesmo preço, o etanol tem que te traz benefício, né? A gente faz muita campanha. Eu acho que a parte digital agora, que é o Shellbox, que a gente fala mais com o consumidor, me dá uma opção de ter uma relação mais pessoal com ele, explicar melhor, né? Mas eu vejo aqui que é educação. Nessa história toda, você tem que explicar e tem que ter um pouquinho de tempo. Eu acho que o consumidor hoje está mais aberto a ouvir. No passado, era só preço, e também você tinha um histórico ruim de, sei lá, você pegar o meu pai lá, no começo ele sempre putz, carro elétrico, carro etanol. Carro a álcool, né? Fala em carro a álcool, pensa no afogador que não liga. Então tem mas faz tanto tempo que mudou, assim, o setor é tão... O carro é outro, né? Não tem nada a ver com o passado. É isso que eu te falei, desde que eu olhei a questão da emissão, eu nunca fiz a conta. Meu pai, no começo, sempre falou assim, não, tem que fazer a conta, assim, quando veio o carro flex, né? E nunca fiz a conta. Eu acho que é a minha contribuição mais fácil. Mas se você fizesse a conta, você já ia botar o etanol, porque hoje... Não, mesmo quando está mais caro, eu ponho. Mesmo quando está fora do tal do 0,7 ali, porque você olha a produção, eu não faço a conta, não me interessa, porque eu acho que assim, é a contribuição mais acessível que eu tenho para fazer, de maior impacto. E sabe outra coisa que a gente fez? A gente nunca divulgou isso também, a gente está para divulgar, quando a gente fez uma pesquisa com o Instituto Mauá lá de Engenharia, que o 0,7 não é mais 0,7, porque o carro flex evoluiu. Então, tem muito carro hoje que é 0,75, 0,78. E a conta lá sempre sai o 0,7. Então, essa é outra briga nossa. Tem que... Mas, de novo, copo meio cheio, meio vazio. Tem muita coisa boa para a gente melhorar e explicar para o consumidor, né? Entendi. Tá bom. Mussa, super obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, pela aula, né? Porque é uma aula sobre cana, algo que a gente está tão acostumado que a gente conhece tão pouco, né?
Não, no obrigado. fim do dia. Não, obrigado. Aí eu sou entusiasta do setor, sou apaixonado pela minha empresa lá, pelo setor que a gente trabalha, então é um prazer estar aí, poder explicar para o ouvinte aí, para quem está assistindo a gente, o que é, e tomara que a gente tenha ajudado ele a entender um pouco mais do setor e da nossa empresa. Muito bom. Obrigada Obrigado a pelo você. seu... Obrigado. Obrigada a você também que ficou até o final, ouvindo aqui o nosso bate-papo. E volta, como eu sempre falo, volta que daqui 15 dias tem mais. É sempre um assunto diferente do outro. Obrigada.